Como eu falei, Fernandinho, uma pessoa, o meu irmão, graças a Deus, considero como irmão, viu, Fernandinho? Obrigado pela sua Tamo junto. estar aqui, viu? Irmãos em Vamos Cristo. estender as mãos do Fernandinho, pedir o Espírito Santo sobre ele, que a doçura de coração dessa tarde, que o Espírito Santo o use, que ele seja esse instrumento de Deus, que ele venha trazer aquilo que eu preciso nessa tarde. Vai dizendo assim: eu quero aquilo que eu preciso, Senhor, da tua palavra, que eu quero ser tocado em cada um de nós. Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vou tirar o ambão daqui. Tirar o ambão daqui. Tira pra lá. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu lhe ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aplauda esse Deus maravilhoso, poderoso, que já está no nosso meio nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Podemos nos assentar? Boa tarde para aqueles que já não me conhecem e também para aqueles que já conhecem. Meu nome é Fernando, alguns me chamam de Fernandinho, deve ser por causa do tamanho. E é uma honra muito grande estar aqui sendo hoje, nessa tarde, profeta e canal de Deus na sua vida. Amém? Então eu te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12 em diante. João 14, versículo 12 em diante. Enquanto vocês vão procurando, nós vamos rezando. Santo anjo do Senhor, se a ti confiou a piedade divina, Ave Maria, bendita sois vós Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. João 14, versículo 12 em diante. Quem achou, diz amém comigo. Quem não achou... Aí, ó, não falou em qualquer página, irmã? 1404. Bíblia da Ave Maria, página 1404. Quem achou, diz amém comigo. Amém. Quem não achou, diz socorro. Ó, tem alguém de socorro aí, ó. Levanta a mão aí quem está no socorro. Oi? Ah, tá. Então só ouve, né? João 14, versículo 12 em diante. Quem achou, diz amém. Amém. Quem não achou, diz socorro. Tem ninguém de socorro, não? Então vou ficar de pé em respeito à palavra de Deus. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Leitura do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Peraí, deixa eu... Tá. Em verdade vos digo,
Aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes, em meu nome eu vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Essas são para nós palavras de vida e salvação. Então aplauda a palavra de Deus. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? Podemos nos assentar? Irmãos, antes de falar a respeito da palavra que a gente acabou de ler aqui neste momento, o tema deste grupo de oração nessa tarde é: Deus nos chama à alegria e à fé. Quando nós falamos a respeito desse tema, que o Senhor nos chama, Ele nos convida a viver a fé e a alegria, nós temos que compreender algo muito importante, que baseado naquilo que Deus disse na palavra, mas também baseado na realidade na nossa vida, Deus deseja que, de uma certa forma, nós possamos viver a fé e a alegria. Não de uma maneira separada, não de uma maneira unilateral, mas de uma maneira que as duas situações possam ser conforme a vontade e os desígnios de Deus. Só que não adianta nada eu poder ficar falando aqui para você a respeito de fé, a respeito de alegria. Não adianta nada eu poder ficar citando um monte de versículo bíblico a respeito do que diz essas passagens, se você não compreender o que significa de fato a fé e o que significa de fato a alegria. Porque são duas palavras diferentes. Porém, Deus quer que nós unamos na vontade deles essas duas palavras e proclamamos e vivamos na nossa vida. Fala para o irmão que está do teu lado e diz para ele: Deus quer que você viva a alegria e a fé junto. Amém? Então, irmãos, para poder falar a respeito de fé e alegria, eu vou falar de uma maneira separada, para que você entenda que as duas coisas, segundo a vontade de Deus, essas duas palavras, têm que andar junto. Então, vou começar primeiro falando sobre a alegria. O que é a alegria? A alegria, para você ter ela de uma maneira genuína, para você viver ela de uma maneira verdadeira, conforme a vontade de Deus, você tem que entender uma junção de duas palavras que dá alegria para um ser humano. Para uma pessoa viver a alegria de verdade, ser uma pessoa alegre, essa pessoa precisa viver nas duas qualidades essas duas palavras. E quais são essas duas palavras? A pessoa precisa de viver um sentimento e uma emoção saudável. Para poder viver a alegria de verdade, as pessoas têm que viver e compreender na sua vida
o sentimento e a emoção de verdade e principalmente de qualidade. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, provocativa. Alguém aqui sabe qual que é a diferença de sentimento para emoção? Quem sabe, levanta a mão para mim ver. Amém. Só um ali levantou. Quem não sabe, levanta a mão para me ver. E quem não está entendendo lá, nada, levanta as duas para me ver. Amém. Então, para você entender o que é sentimento e o que é emoção, eu vou explicar para você. Primeira coisa, sentimento é algo que nós olhamos para a nossa vida de acordo com a nossa realidade e interpretamos. Fernando, o que você está querendo dizer com isso? No frigir dos ovos, sentimento é a interpretação da realidade. Tem gente que pode viver o mesmo momento de realidade, mas tem pessoas que interpretam a realidade diferente. E o que isso tem a ver com alegria? Tem tudo a ver, porque se você não entender a interpretação do sentimento, talvez você tenha um sentimento bom, ou talvez você tenha um sentimento péssimo. E por você ter um sentimento péssimo, você não tem alegria. Fala para a pessoa que está atrás e diz para ela, você está entendendo o que esse menino está dizendo? Fala para a pessoa do outro lado, você está entendendo o que ele está dizendo? Irmãos, eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira clara. Semana passada, quarta-feira, eu perdi uma prima minha. Estava com cachumba, teve complicações, foi uma morte inesperada e faleceu. Qual é o fato dessa realidade? Realidade de morte. Qual é o fato de ter essa perda? É uma pessoa que não vai estar mais conosco. Naquele momento ali, do velório da perda, eu pude perceber em várias pessoas a interpretação do sentimento. E não estou julgando o mérito de ser bom ou ruim, mas cada um interpreta de uma maneira. Naquele momento ali, quando houve a perda, muitas pessoas falaram, meu Deus, por quê? Outras pessoas disseram, como isso foi acontecer? O meu tio, que perdeu a sua filha, ele disse, hoje eu perdi uma filha e Deus ganhou uma filha no céu. Qual que era a realidade daquele momento? Era uma realidade de morte. Era uma realidade de dor, de angústia, de sofrimento. Mas na mesma realidade de morte, na mesma realidade de dor, tem pessoas que interpretam de maneiras diferentes. Ou seja, sentimento é a interpretação da sua realidade. E se você não souber interpretar o sentimento, você não tem alegria. Mas se você souber interpretar o sentimento, você tem alegria. Diga para a pessoa que está do teu lado atrás de você e pergunte para ela como você está interpretando os seus sentimentos hoje. Fala para a pessoa que está atrás como você está vendo a realidade da sua vida hoje. Microfonia. Fala para a pessoa que está do seu lado como você está vendo a realidade da sua vida hoje. Amém? Por quê, irmãos?
sentimento é a interpretação da realidade. Se você não tem a interpretação de Deus, você vai ser uma pessoa triste, não alegre. Mas se você tem a interpretação de Deus, o sentimento interpretado segundo a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa feliz. Amém? Fala para a pessoa que está atrás de você e diz para ela: você está entendendo o que esse está dizendo? Fala para a pessoa que está atrás: você está entendendo o que ele está dizendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus para me ver. Quem está entendendo, dá glória a Deus para me ver. Porque sentimento é a interpretação da realidade. Mas se eu não souber interpretar de uma maneira como Deus quer, eu não tenho alegria. Mas se eu souber, eu vou ter alegria. Porque Deus não me fez para ser uma pessoa infeliz. Deus me fez para ser uma pessoa feliz. Amém? Irmãos, eu falei sobre sentimento. Sentimento é a interpretação da realidade. E automaticamente, quando você interpreta segundo a vontade de Deus, você tem alegria. Amém? E agora eu vou falar da emoção. Se eu falei de sentimento, que é a interpretação da realidade, emoção para você acha que significa o quê? Pergunta para a pessoa que está atrás de você. Emoção para você significa o quê? Pergunta para a pessoa que está aí perto de você. Emoção para você significa o quê? O que significa emoção, gente? O que significa emoção? Quem sabe o que é emoção, levanta a mão para me ver. Quem não sabe, levanta a mão para me ver. E quem não sabe nada, levanta as duas. Então repita comigo: Fernando. Eu não estou ouvindo, repita comigo: Fernando. Eu não sei o que é emoção. Você me explica? Quando você pediu um tanto carinho e amor, eu vou explicar para você o que é emoção. Emoção, meus queridos, é nada mais, nada menos do que a energia que você devolve para o mundo. O que é emoção? A energia. Todo mundo tem problema, sim ou não? Todo mundo tem algo que deseja diante de Deus, sim ou não? Sentimento é a interpretação da realidade, mas emoção é a energia que você devolve para o mundo. O mundo pode devolver coisas péssimas para você, mas você decide se você vai devolver coisas boas ou não, porque emoção é a energia que você devolve para o mundo. Fala para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: que tipo de energia que você está devolvendo para o mundo? Fala para a pessoa que está atrás: que tipo de energia que você está devolvendo no mundo? Amém? Irmãos, energia que você devolve para o mundo. Como que a gente pode entender isso? Muito simples. O nome desse grupo chama o quê? Cantinho de? Maria. Cantinho de? Maria. Maria. Você sabia que a Virgem Maria, o sonho dela era cuidar da mãe do Messias? Fernando, de onde você está tirando isso? Nos livros de Ana Catarina Nerick, que fala sobre Maria, diz que Maria foi educada na religião judaica. Ela sabia pelos escritos, desde o profeta Isaías, que o Messias viria. Maria teve a graça de Deus baseado na sua educação, mas o objetivo de Maria era cuidar com a mãe do Messias, conforme diz Ana Catarina Nerick. Porém,
o arcanjo Gabriel apareceu para ela e disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Naquele momento, a Virgem Maria, ela olhou para a graça de Deus diante do anjo e ela ficou totalmente perplexa. Por quê? Ela entendeu que a missão dela não era cuidar da mãe do Messias. Ela entendeu que a missão dela, Deus escolheu para ela ser mãe do Messias. E qual foi a energia que a Virgem Maria jogou para o mundo? Quando ela recebeu o sim do arcanjo Gabriel, qual foi a energia, a graça, o paráclito que ela deslocou e devolveu para o mundo? Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa. E aonde está isso? Lá em Lucas 1:38. Porém, a gente sabe que no final do Evangelho de São João começou a tragédia. Qual que era a tragédia? A mãe ali viu o filho sendo crucificado. A mãe viu o filho ali indo para o Calvário. A mãe viu ali o filho sofrendo sangue, dor, agonia, por umas situações que não foi culpa dele. Ali dentro do coração da Virgem Maria começou a ter um conflito entre a situação do que acontecia com o seu filho, mas em contrapartida, o que ela projetava de energia para o mundo. E quando ela via Jesus sendo crucificado, ela poderia ter desmaiado, ela poderia ter ido embora, ela poderia ter sofrido qualquer condição psicossomática, síndrome do pânico. Não, ela sofreu e entendeu e compreendeu que ali era um ato profético para poder devolver essa energia para o mundo. Então, da mesma forma que quando o arcanjo Gabriel chamou ela e disse: ave cheio de graça, o Senhor é contigo, e ela falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra. Em outro momento, Deus colocou a Virgem Maria para perder o seu filho. E qual foi a energia que a Virgem Maria devolveu para o mundo? O cumprimento da vontade de Deus. Fernandinho, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que às vezes vai ter momento na sua vida que você vai falar: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mas vai ter momento na sua vida que Deus vai te colocar no Calvário. E aí eu te pergunto, qual energia você vai querer devolver para o mundo? Qual energia que você vai querer devolver para o mundo? Será que você vai querer devolver para o mundo uma energia prostrada, incapacitada? Será que você vai devolver para o mundo: eu sou incapaz, ninguém tem dó de mim? Diante da sua dor, diante do seu sofrimento, diante daquilo que você vive hoje, qual é a energia que você está devolvendo para o mundo? Meu irmão e minha irmã, eu sei de uma coisa: que Deus vai fazer alegria na nossa vida, como fez na Virgem Maria, mas vai fazer também a cruz para que a gente entenda o que significa dor. Mas a resposta das duas situações é: qual a energia que eu estou trazendo para o mundo?
Se você acreditar na palavra do diabo, aonde você não vai vencer, aonde você vai morrer, você vai trazer essa energia. Mas se você crê que Deus tem um propósito para você, você vai levar outra energia. Porque emoção é o quê? A energia que eu mando para o mundo. Fala para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, você está entendendo o que esse menino está dizendo? Fala para a pessoa que está atrás, você está entendendo o que esse menino está dizendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus para mim ver. Nossa Senhora, misericórdia, eu acho que não estou entendendo nada. Quem está entendendo, dá glória a Deus para mim ver. Quem está entendendo, dá aleluia para mim ver. Aleluia. Emoção é a energia que você devolve para o mundo. Eu achei tão legal esses dias eu olhar no meu Facebook. Eu nem olho muito o Facebook. Teve uma mensagem lá de um amigo lá que eu não conheço, talvez esqueci o nome dele. Mas ele me mandou uma mensagem assim, ó. Eu te conheço desde a época quando você fazia faculdade. Um dia que eu te vi chegando lá na faculdade, eu estava chegando na faculdade triste. Você conversou com o cara do estacionamento e ele te perguntou, Fernando, como você está? E você respondeu para ele, eu estou melhor do que mereço. O irmão escreveu para mim e disse assim, ó, naquele dia meu dia estava triste, mas por causa da sua resposta eu fiquei alegre de novo. Por que aconteceu isso na vida dele? Porque é a energia que devolve para o mundo. Meu querido e minha querida, eu não sei qual é o sofrimento que você tem. Eu não sei do que você está rezando, mas de uma coisa eu sei, que tipo de energia que você está trazendo para o mundo? Jesus diz lá em Mateus 6,21, se os seus olhos forem sãos, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo será tenebroso. É a maneira como você vê as coisas, como você está devolvendo essa energia para o mundo. Porque não adianta nada você ter uma energia boa e interpretar errado. E não adianta nada você ter uma interpretação da realidade legal e ter uma emoção ruim. Porque sentimento e emoção automaticamente traz alegria. Fernando, o que você está querendo dizer com isso? Vou te explicar de uma maneira prática. Quando você tem a interpretação da realidade ruim, mas a emoção boa, dá problema e a sua alegria é frustrada. Exemplo, um dia eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou assim, ó, nossa, eu amo aquela outra pessoa que não está mais comigo. Qual que era a emoção que a pessoa projetava no mundo? Amor. Amor é uma emoção boa, amém? Qual que era a interpretação da realidade? A pessoa que ele gostava ou ela gostava já estava com outro. E o que acontecia? A alegria era frustrada. Aí eu dizia, meu querido e minha querida, essa pessoa já está com outro. Não, mas o que eu sinto é algo lindo, é algo maravilhoso, é de Deus, não é de Deus, é do capeta. Você está desequilibrado. Porque a emoção é boa, mas a interpretação da realidade é ruim. E automaticamente você não tem alegria. E o contrário. A pessoa é muito realista, mas não tem emoção. Nós temos que fazer assim, assim, assado, porque desse jeito é que vai dar certo. Parece um robô. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, segue assim, desse jeito. Só que a pessoa é tão fria, que não gera emoção e automaticamente não traz alegria e não tem alegria. Você está entendendo que para ter alegria tem que ter sentimento, que é a interpretação da realidade, e você tem que ter emoção, que é a energia que você devolve para o mundo?
Fala para a pessoa que está do teu lado, você está entendendo o que esse menino está dizendo? Fala para a pessoa que está atrás, você está entendendo o que ele está dizendo? Quem está entendendo, dá um glória a Deus para me ver. Quem está entendendo, dá aleluia para me ver. Aleluia. Irmãos, eu falei de alegria que Deus quer que nós vivamos. Só que para a gente viver essa alegria que Deus quer que nós vivamos, nós temos que entender o que é sentimento e o que é emoção. Você entendeu? Sentimento é o quê? A interpretação da realidade. Emoção é o quê? A energia que eu mando para o mundo. E aí eu te pergunto, no tema que foi mencionado, que é que Deus deseja, Deus proclama que nós tenhamos fé e alegria, eu te pergunto, aonde que entra a fé nisso? Aonde que entra a fé nisso? Fala para a pessoa que está atrás. Pergunta para ela, onde que entra a fé nisso? Quem sabe aonde que entra a fé nisso, levanta a mão para me ver. Ó, teve uma aqui que foi ousada, hein? Quem não sabe, levanta a mão para me ver. Então tá bom. Repita comigo, Fernandinho. Eu não sei aonde entra a fé em toda essa história. Me explica. Como você pediu educadamente, com emoção e com alegria. Eu vou explicar para você. Irmãos, a fé significa você fazer conforme a vontade de Deus. Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento daquilo que não se vê. E o que é ter fé? Ter fé é você se abandonar segundo a vontade de Deus. Mas não é somente se abandonar. Ter fé é você fazer também conforme a vontade de Deus. Só que tem gente que faz o quê? Confunde as duas coisas. Abandona em Deus aquilo que precisa, mas Deus não pediu para abandonar, Deus pediu para você fazer. E tem gente que abandona e Deus vai lá e pede para você fazer, ou faz o contrário. Vai lá e faz e Deus falou para você não fazer. Aí você deu um nó na minha cabeça, me explica? Te explico. Exemplo. Deus falou assim para você hoje. Entrega o seu problema para mim. Se nós temos fé, o que a gente faz? A gente pega o nosso problema e entrega para Deus. Só que quando a gente vê o problema apertando, o que a gente faz? A gente vai lá e toma da mão de Deus. Ou então ao contrário, Deus vai lá e fala para você, faz isso, isso e isso. Só que você é uma pessoa tão confusa, tão procrastinadora, que você vai lá e fala, não vou fazer nada não, vou me abandonar na vontade de Deus. Deus falou para você fazer. E aí você vai e me pergunta, como então eu tenho esse discernimento? Até onde eu faço a vontade de Deus e até onde eu abandono aquilo que eu preciso de abandonar? Até onde é a minha ajuda colaborativa para a graça acontecer e até onde eu deixo Deus fazer o papel dele? Você vai saber disso quando você tiver uma vida de oração. Sem vida de oração, você não vai saber o que é fé. Porque fé é uma relação entre você e Deus, Deus com você. O próprio Jesus diz em Mateus 6,6, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, proclama o teu Pai em secreto.
A Bíblia diz lá em Tiago 5,13: se vós estáis tristes, reze. Se você não tiver vida de oração, você não tem fé. Fernando, é somente isso? Você acha que é somente isso? Sim ou não? Quem acha que é somente isso, levanta a mão para me ver. Quem acha que não é somente isso, levanta a mão para me ver. Amém. Não é somente isso. O que mais então que precisa fazer? Você tem que ter o quê? Comunhão e leitura com a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, não vai ter uma fé genuína. E eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Quem aqui tem um diário espiritual? Levanta a mão para me ver. Quem aqui não tem? Levanta a mão para me ver. Amém. Então, a partir de hoje, você vai comprar um caderno, ou então você coloca um grupo no WhatsApp que só tenha você e escreva o que Deus está falando com você. Coloca o dia de hoje. Qual que é o dia de hoje? Hoje é o dia o quê? 21? 22? Coloca lá. 22 de maio, às 3 horas da tarde, veio um menino baixinho, falou um monte de coisa, e eu tenho que anotar isso porque falou para mim. Tenha comunhão com a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, para você ter fé, é somente necessário ter vida de oração? E é somente necessário ter leitura da palavra de Deus? Sim ou não? Hã? Sim, não? Quem acha que é sim, levanta a mão para me ver. Quem acha que é não, levanta a mão para me ver. Para você que respondeu não, parabéns, você está certo. Peraí, Fernando, o que você está dizendo? Você está querendo dizer que além de eu ter uma vida de oração, além de eu ter comunhão com a palavra de Deus, tem outra coisa que eu tenho que fazer para me ter fé? Tem. E qual que é essa outra coisa? Alguém sabe? Quem sabe, levanta a mão para me ver. Está acabando a pregação. Quem não sabe, levanta a mão para me ver. Amém. Você que não sabe, então repita comigo, Fernandinho. Eu não sei. O que é? Essa outra coisa que tem que fazer para me ter fé. Me explica. Como você pediu com emoção, com alegria, eu vou te explicar para você ter fé. Gente, para você ter fé de verdade, você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter comunhão com a palavra de Deus e você tem que acreditar nos sinais que Deus dá para você. Se Deus te deu essas 3 situações, vida de oração, confirmou no seu coração, palavra de Deus, te deu uma palavra, sinais, Ele te deu algo que você viu e só você compreende, entenda, se Deus te mostrou os 3, é de Deus. Deus só me falou no meu coração na palavra, é de Deus? Não. Por quê? Porque o demônio usa a palavra. Por que tem um monte de gente indo em doutrinas erradas? Que o demônio usa da palavra. Deus confirmou somente no meu coração? Deus falou para você? Não, porque o nosso coração é enganoso. Não 100%, mas é enganoso. O exemplo que eu disse, a pessoa que ama a outra e falou que é de Deus, mas a pessoa está com outra. Agora, se Deus te deu sinais, Deus te falou na oração, confirmou no seu coração, Deus te deu a palavra, confirmou na palavra e Deus te deu sinais, tenha certeza que é da vontade de Deus. E aonde a Virgem Maria viu isso? Para poder ter fé e alegria conforme a vontade de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria
E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa. Deu o que a palavra de? Depois, lá no versículo 28, mais ou menos, em Lucas 1, a Bíblia diz que o Espírito Santo envolveu a Virgem Maria como uma sombra, confirmou nela no coração. E aonde que está o sinal? O sinal está lá no profeta Gedeão. Quando Maria encontrou com o profeta Gedeão, Gedeão disse para ela aqui: você vai ter algo que vai acontecer na sua vida que é como se fosse uma espada transpassando a sua alma. Deus deu as 3 situações para a Virgem Maria: oração, palavra e sinal. Se você viver essas 3 realidades, tenha certeza que você está na fé, na alegria de Deus. Mas se você não entendeu isso, você está totalmente confuso e perdido. Fala para a pessoa que está atrás: como é que você está, irmão? Você está confuso? Você está encontrando? Você está entendendo? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus para me vir. Quem está entendendo, dá uma aleluia para me vir. Aleluia. Então, irmãos, o tema dessa tarde é: Deus deseja, Deus quer pegar a sua realidade hoje, para que você viva de uma certa forma como? Vivendo com fé e vivendo com alegria. Eu não sei qual é o seu problema. Talvez o seu problema aqui você tenha rezado para alguém que está muito difícil. Talvez o seu problema seja financeiro. Talvez o seu problema seja de saúde. Talvez o seu problema seja até você. Eu não sei qual é o seu problema, mas de uma coisa eu sei: Deus te convida a caminhar na alegria e a caminhar com fé. Só depende de você. E aí eu te pergunto: você quer caminhar hoje com Deus segundo a vontade dele, que ele disse aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos ficar de pé.